vento cortava as montanhas com um som agudo, como se o próprio ar estivesse ferido. O sol ainda não havia nascido por completo, e a penumbra cobria a Galileia com tons de cinza e poeira. Aquele era um dia comum para alguns, mas não para o pai que descia correndo a encosta, carregando nos braços um filho que já havia se tornado quase irreconhecível. O menino se debatia, urrava como uma fera e, por vezes, gritava coisas que ninguém entendia. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora estavam mergulhados em sombras. O pai gritava por socorro, enquanto o povo observava de longe, temendo que até mesmo um olhar daquele jovem pudesse trazer desgraça. As pessoas diziam que ele estava possuído, mas não por um espírito comum. Havia nele algo mais profundo, mais sombrio, mais poderoso. Algo que parecia zombar de todos os esforços humanos. Já o haviam amarrado, exorcizado, queimado incensos, feito rituais. Mas nada o libertava. O pai, desesperado, ouviu dizer que os discípulos de um certo homem, um rabi chamado Jesus de Nazaré, estavam por perto. Esse homem, diziam, curava leprosos, fazia cegos verem e até mortos voltarem à vida. Então ele correu esperançoso. Mas ao chegar, descobriu que Jesus não estava lá. Apenas seus discípulos o esperavam, cansados de uma longa jornada. Mesmo assim, o pai implorou: por favor, ajudem meu filho. Ele é meu único filho. Um espírito maligno o atormenta desde a infância. Ele o lança no fogo, na água, e eu temo que um dia o mate. Os discípulos se entreolharam. Eles já haviam expulsado demônios antes, haviam pregado o arrependimento, curado pessoas. Então Pedro deu um passo à frente e colocou a mão sobre o menino. Em nome de Jesus, sai dele agora. O menino gritou, se contorceu e por um instante pareceu se acalmar. Mas logo uma gargalhada horrenda ecoou, fazendo todos recuarem. Vocês não têm poder sobre mim. A voz não era humana, grossa, profunda, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. O garoto foi lançado ao chão, espumando pela boca. Os discípulos tentaram de novo, em desespero. Um orava alto, outro tentava segurar o menino. Mas quanto mais tentavam, mais o mal zombava. Onde está o poder de vocês? Onde está o seu Deus? O pai gritou desesperado. O povo começou a murmurar. Eles não têm poder nenhum. Tudo isso é mentira. Cadê o Jesus deles agora? A vergonha tomou conta dos discípulos. Eles haviam fracassado. Mas então, o som do vento mudou. Um silêncio tomou o vale. E ao longe, uma figura começou a se aproximar. O sol já nascia por trás das montanhas. E entre os raios dourados surgia Jesus. Seu andar era calmo, mas havia autoridade em cada passo. O pai correu até ele caindo de joelhos e com voz embargada gritou: Senhor, trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Se podes, tudo é possível ao que crê. O pai começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto sujo de poeira. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Um grito profundo, gutural, ecoou pelo vale. O corpo dele se contorcia como se forças invisíveis o rasgassem por dentro. O espírito maligno sentia. Ele sabia quem estava diante dele. Jesus deu um passo à frente. Seu olhar era firme, inabalável. O silêncio que antecede uma tempestade parecia pairar sobre todos. E então, com voz de comando, ele declarou: Espírito imundo, eu te ordeno, saia agora deste menino e nunca mais entres nele. A terra pareceu estremecer. Um som horrendo encheu o ar como o rugido de 1000 vozes. O menino foi lançado violentamente ao chão, o corpo rígido, o rosto pálido. O povo se afastou. Alguns gritaram: Ele morreu! Mas Jesus se aproximou, se ajoelhou, segurou a mão fria daquele garoto e disse suavemente: Levanta-te. E ele respirou. Um suspiro leve, seguido de outro, até que seus olhos se abriram. Limpos, vivos, libertos. O pai o abraçou com força, chorando alto. Os discípulos olhavam em silêncio, tomados por espanto e reverência. Aquele que nenhum homem podia libertar. Fora libertado com uma única palavra. Horas depois, já longe da multidão,
Os discípulos se aproximaram de Jesus, ainda perplexos. Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu com calma. Essa casta não sai senão por oração e jejum. Eles entenderam que o poder de Deus não se manifesta apenas por palavras, mas por comunhão, por relacionamento profundo. Jesus estava mostrando algo que o mundo espiritual compreende muito bem. Autoridade não é medida pela voz que se ouve, mas pela presença que se carrega. Naquela noite, o pai e o filho voltaram para casa. O menino dormiu tranquilo pela primeira vez em muitos anos. O pai, ajoelhado ao lado da cama, chorava em silêncio, agradecendo a Deus. Onde antes ecoavam gritos e tormento, agora reinava apenas o som suave do vento e a paz de Deus. Mas essa história não termina aí. Enquanto o povo comentava o milagre, uma reflexão começou a crescer entre os discípulos. Pedro lembrava dos dias em que haviam expulsado espíritos em nome de Jesus e tudo parecia fácil. Mas agora haviam enfrentado algo que os derrotou. Jesus queria mostrar que há níveis de batalha espiritual. Há demônios que se dobram diante de uma fé comum, mas há legiões que só recuam diante de uma vida consagrada. Oração e jejum não são fórmulas, são conexão. Quando você ora, você fala com Deus. Jesus ainda liberta, ainda cura, ainda transforma. Mas ele procura corações dispostos, como o daquele pai que, entre lágrimas e medo, ainda teve forças para dizer: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Talvez seja isso que você precise dizer hoje. Não uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Porque a fé sincera move o céu. E quando o céu se move, o inferno não tem escolha a não ser recuar. Quando Jesus chega, o impossível acontece. E o demônio que nenhum homem podia expulsar é vencido em silêncio pela autoridade do Filho de Deus. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir.